Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Eu sou o pastor da Igreja Logos aqui em Jacaraípe. Que Deus te abençoe e que você possa abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O meu objetivo nesta noite, com o auxílio do Senhor, é fazer uma exposição desse versículo de forma mais clara possível. Primeiramente, eu quero demonstrar quem são esses adormecidos do qual o texto está se referindo. Logo em seguida, eu quero fundamentar essa exortação que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E, para finalizar, eu quero então explanar a promessa feita àqueles que respondem ao chamado, àqueles que se despertam, àqueles que se levantam e correm para Jesus, porque o texto diz: e Cristo te iluminará. Então, quem são esses sonolentos? Quando o texto fala dessa questão do sono, se entende que é o estado natural do homem sem Deus, mergulhado naquela profunda inconsciência de alma na qual o pecado o deixou. A preguiça, a incompreensão, a cegueira, a insensibilidade naquilo que se refere às coisas espirituais. Aqueles que dormem, eles dormem de noite. E o estado do homem sem Deus é exatamente esse, um estado de profunda obscuridade. O pecador que ainda não foi despertado, ele não se conhece, ele não sabe que é um espírito decaído, cuja a necessidade primária dele deveria ser voltar para o seu Deus e recuperar a imagem do qual ele foi criado. Mas ele não percebe a falta da única coisa necessária, que é a mudança interior, aquele nascer de novo simbolizado pelo batismo, que é o início da salvação, aquela santificação de alma e corpo sem a qual ninguém verá a Deus. E carregado de todas as enfermidades, ele se julga em perfeita saúde. Ele está encarcerado nas prisões, mas ele se julga livre. Ele diz: paz, paz, enquanto o diabo está em plena posse da sua alma. Ele dorme, ele descansa, enquanto o inferno se move sobre os seus pés para lhe vir ao encontro. O fogo está ardendo em volta dele, talvez até o queimando, e ele nem mesmo percebe. Por adormecido, a Bíblia se refere ao pecador satisfeito com o seu pecado. Ele está contente com o seu estado de queda. Ele está contente do jeito que ele está. Ele nunca mesmo nem refletiu a respeito da imagem de Deus. Ele ignora a sua enfermidade e ele ignora o único remédio para a sua enfermidade. Ele nunca se atentou para a voz de Deus que o aconselha a fugir da ira vindoura. Ele jamais notou que está exposto ao perigo e nunca clamou do mais profundo da sua alma: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele até tem forma de piedade, mas ele nega o poder da piedade. Às vezes, ele chega ao ponto de dar graças a Deus porque ele não é como os demais homens pecadores. Ele não é um adúltero, um injusto, um ladrão. Na verdade, ele não faz mal a ninguém. Na verdade, ele faz tudo certinho. Às vezes, ele até vai à igreja, faz todo o bem que está em suas mãos para fazer, mas ele não sabe que, por mais altamente estimado que ele possa ser entre os homens, diante de Deus, ele é uma abominação. Herdeiro de todos os ais com que o Filho de Deus tem preparado para aqueles que estão rejeitando. A enfermidade do pecado está dentro dele, o seu interior é deplorável. Nosso Senhor Jesus, com tamanha sabedoria e tamanha inteligência, ele compara esse tipo de pessoa a um sepulcro caiado. Ou seja, por fora é uma lápide linda, mas por dentro está cheio de osso e podridão. Às vezes, os ossos nem estão tão secos. Às vezes ainda existe carne e nervos, porém não há neles o sopro de vida de Deus. Não há neles o sopro de vida do Espírito. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se isso não acontece com você, meu querido, talvez você não saiba, mas você está morto. Essa é uma característica que o texto nos fala. Ele está no mundo do sono, ele está no mundo dos mortos, embora ele não saiba, ele está morto para com Deus. E somente em Cristo nós temos a verdadeira vida. Um outro texto ali na carta de Romanos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele está falando da morte espiritual. Deus falou a Adão que no dia em que ele comesse da árvore, ele morreria. Mas quando ele comeu, ele não caiu morto, mas ele perdeu a comunhão com o Senhor. Ele morreu para Deus, ele ficou separado de Deus. E Deus é a essência da vida e a essência da felicidade. Essa é a situação do homem sem Deus, do homem adormecido, até que Cristo viva nele e ele se torne espírito vivificante. Mas antes que ele levante o morto, antes que qualquer alma possa viver, o pecador precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa entender o seu estado de perdição e receber a sentença de morte, reconhecer que, apesar de vivo, ele está morto, morto para Deus, morto para as coisas de Deus, não tendo força para praticar as ações que Deus ordena aos homens. Até que ele ouça a voz do Filho de Deus. Morto em seus pecados, ele não consegue discernir espiritualmente entre o bem e o mal. Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve. Ele não prova e vê que o Senhor é benigno. A alma que dorme o sono da morte não consegue compreender nada a respeito de quem Deus é. Desprovido desse senso espiritual, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus. Ele está longe de aceitá-las, porque aquilo que se discerne espiritualmente, para essas pessoas, parece loucura, parece imbecilidade. Ele não, contente de ser profundamente ignorante quanto às coisas espirituais, ele até nega a existência delas. Ele pergunta: como pode ser essas coisas? Como um homem pode saber que está vivo para Deus? Talvez você esteja se perguntando: ora, eu estou vivo, como você está me dizendo que eu estou morto? Como eu sei, então, que eu estou vivo para Deus? E eu te respondo: do mesmo modo que você sabe que o seu corpo está vivo agora, respirando, aqueles que estão vivos para Deus sabem disso. A fé é a vida da alma. Se você tem vida, não tem necessidade de sinais para evidenciá-la, pois o próprio Deus testifica de que você está vivo para Ele. E isso é mais do que 10 milhões de testemunhos humanos. Se agora, neste exato momento, o Espírito de Deus não está testificando com o seu coração, com o seu espírito, de que você é filho de Deus, eu oro para que Ele te convença neste momento de que você é filho do diabo. E que você não endureça o seu coração, resistindo ao Espírito Santo, que agora vem te convencer do pecado. Este é o estado do sono. E assim, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Deus está te chamando agora, e Ele ordena que você conheça o seu estado, espírito decaído. O seu verdadeiro estado é a única coisa que te importa sobre a terra. E o que você está esperando? Eu te digo, levanta-te, invoca o Senhor, para que Ele olhe para você e que você não pereças eternamente. Uma tempestade brava está se formando diante de você. E você está nas profundezas da perdição, no abismo dos juízos de Deus. E se você quiser escapar desses perigos, arranca-te do meio dele. Corre para o Senhor, desperta, é o que Deus está te falando nesta noite. Desperta, levanta-te nesse momento, para que você não tenha que beber pela mão do Senhor a taça do seu furor. Corre para Jesus, para que Ele, em sua justiça, possa te salvar, que o terremoto da tempestade de Deus te abale e que você possa despertar e clamar da mesma forma que o carcereiro clamou: o que eu posso fazer para me salvar?
e nunca descanse até você crer no Senhor. Porque essa foi a resposta que Paulo deu para aquele homem. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que você tem que fazer. Mais do que qualquer outro. Eu falo agora para você que pensa que não tem nada a ver com essa exortação. É a você que eu me dirijo. Foge da era vindoura. A noite vai muito alta. Amanhã se aproxima. Quando serás levado à execução, e enquanto isso você está dormindo profundamente nos braços do diabo. Que você possa despertar e ouvir o Senhor falando contigo. Levanta-te depressa, calça as tuas sandálias, toma os teus vestidos e segue a Jesus. Desperta do teu sono de felicidade terrena. Deus te criou para Ele mesmo. Logo, você não vai encontrar descanso e repouso até que você descanse nele. Volta, corre para a arca, corre para Jesus. Não pense em construir coisas aqui. Somos somente peregrinos sobre a terra, a criatura de um dia que a qualquer momento pode acabar. Então eu te digo, apressa-te, a eternidade está próxima e ela depende desse momento. Uma eternidade feliz ou uma eternidade de miséria? Eu tenho algumas perguntas a fazer a você nessa noite. Em que estado se acha a sua alma? Se Deus, enquanto eu estou falando, te exigisse ela agora, você estaria pronto para se encontrar com a morte e com o juízo? Você pode permanecer tranquilo diante daquele que os olhos são demasiadamente puros? Você está pronto para participar da herança dos santos na luz? Você combateu o bom combate? Você guardou a fé? Você tomou posse da única coisa que é necessária? Abandonou o velho homem para se revestir do novo homem? Você está unido a Cristo? Eu tenho mais perguntas. Você ama o Senhor de todo coração, mente, alma e força. Há em você a mente em que havia em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. O que era velho passou e eis que tudo se fez novo. Você é participante da natureza divina. Você tem a convicção de que o Espírito de Deus habita em você. Você sabe que o seu corpo é templo do Espírito. Você tem um testemunho interior do Espírito Santo testificando com o seu Espírito de que você é filho de Deus. Se você ficou talvez um pouco ofendido com alguns desses questionamentos, fique tranquilo, porque você não é um cristão. E talvez você nem deseja ser. Mas ainda assim, firmado na autoridade da palavra de Deus, eu pergunto novamente, você recebeu o Espírito Santo? Porque se você não recebeu, você não é um cristão, mas você pode ser. Deus te chamou naquele estado deplorável do sono que eu mostrei há pouco. E Ele te amou naquela situação em que você está. E Ele está te convidando para sair daquele estado. Deus te ama. Ele te ama porque ele provou isso, te amando naquela condição de sono em que eu acabei de dizer. Ele está te chamando para ser participante da religião pura e imaculada. Que religião é essa? É a participação na natureza divina. É a vida de Deus na alma humana. É Cristo formado no coração. Cristo em ti, a esperança da glória. É felicidade e santidade. É o céu começando na terra. É o reino de Deus em você, consistindo não em comida, não em bebida, nem em coisas materiais, mas em justiça e paz e gozo e alegria no Espírito Santo. Um reino eterno estabelecido em sua alma. A paz de Deus que excede todo entendimento, uma alegria indizível e cheia de glória. Essa é a verdadeira religião. Você sente uma necessidade de mudança interior, de ter um nascimento espiritual. Está convencido de que sem esse novo nascimento ninguém verá a Deus. Você está ansioso a respeito da sua alma?
Muitas vezes você até espera ser salvo, mas que razões há em você para que você seja salvo? Será que é porque você não faz mal a ninguém? Ou porque você faz muitas coisas boas? Ou porque você é uma boa mãe, um bom pai, um bom filho? Ou um bom seja lá o que for? A soma de tudo isso jamais te levará a Deus. A soma de todas as suas qualidades jamais te levará a Deus. Se você voltar 2 páginas da sua Bíblia, em Efésios 2, versículo 8, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Será que você não consegue compreender o que Cristo disse quando ele falou: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento? Será que você nunca sentiu a sua miséria? Será que você nunca, por um momento, pelo menos, caiu em si? Será, meu irmão? Será, meu querido? Que através de todo esse interrogatório, você ouça a voz que desperta o morto e sinta o martelar da palavra de Deus que despedaça as rochas. Pode parecer duro o que a palavra de Deus está falando, mas na verdade, esse é o amor de Deus sendo demonstrado, querendo te livrar do estado em que você está. Ouça a voz que desperta o morto. O autor de Hebreus diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora, desperta na inconsciência da morte espiritual para que não durma o tormento da morte eterna. Reconheça o seu estado de perdição e levanta-te da morte. Deixa os teus velhos companheiros no pecado e na morte, segue a Jesus e deixa que os mortos enterrem os mortos. Foge dessa geração perversa e Cristo te iluminará. Enfim, chegamos à promessa. Porque ele diz: desperta, ó tu que dormes. Você sabe o que é o sono. E a exortação é: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quão encorajador é o fato de que quem quer que seja que obedeça ao chamado de Deus não terá buscado em vão a sua face. Você é muito ruim. Que bom, porque Deus pode te salvar. Você se acha muito bom? Caia em si, porque Deus também pode te salvar. Quem quer que seja que responda ao chamado do Senhor, existe uma promessa: Cristo te iluminará. Aleluia! O Senhor te dará graça e glória. A luz da sua graça aqui e a luz da sua glória quando receber a coroa imarcessível e o corpo glorificado. Deus que faz brilhar em meio às trevas, brilhará em teu coração para dar a conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus que é luz, ele se dá a si mesmo a todo pecador que se desperte, que suspira por ele, que clama por ele. E então você será um templo do Deus vivo. Cristo habitará em seu coração pela fé e você poderá conhecer com todos os santos qual seja o comprimento, a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo e a paz que excede todo entendimento, a alegria indizível e cheia de glória estará no seu coração. Que alegria, meus irmãos! Somos chamados para ser a habitação de Deus por meio do seu Espírito Santo habitando em nós, tornando-nos capazes de ser santos. E porque agora nós somos participantes da herança da luz dele. Como são majestosamente vastas as promessas de Deus que são feitas a nós. E já no presente são cumpridas em nós os que cremos. O Espírito de Deus é o grande dom que em várias ocasiões e de diversas maneiras Deus prometeu a todos aqueles que creem. Lá no Antigo Testamento, através do profeta Ezequiel, Deus disse o seguinte: porei o meu espírito dentro de vós e vos farei andar em meus estatutos.
Essa é a única forma de você andar nos estatutos dele. E tem um texto que eu gosto mais ainda, que Deus falou através do profeta Isaías. Ele disse o seguinte, isso está em Isaías 44, versículo 3. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre o terreno árido. Derramarei o meu espírito sobre tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Existe uma promessa, Cristo te iluminará. Ora, meu irmão, Paulo não está escrevendo nada de novo. Essa verdade já está em toda a palavra de Deus, porque todo aquele que clamar para o Senhor, que responder ao chamado pelo Senhor, Cristo te iluminará. Ele derrama água sobre o sedento. Todos vocês podem ser testemunhas vivas dessas coisas. O próprio Cristo disse, tudo é possível ao que crê. E eu te pergunto, qual entre vocês é o que teme o Senhor? E ainda está andando em trevas e não em luz? Eu pergunto a você em nome do Senhor Jesus, você crê que o braço do Senhor não está retraído para te salvar? Você crê que Ele é poderoso para te salvar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e a sua palavra não muda? Você crê que Ele pode perdoar os seus pecados, por maior e pior que eles sejam? Eu te digo, Deus, por amor de Cristo, te perdoa se você de fato se arrepender. Recebe isso, meu irmão, não como uma palavra humana, mas certamente como palavra de Deus, e você será justificado livremente mediante a fé, e também será santificado, e sobre ti será colocado o selo divino que está em Jesus, e a vida eterna está nele. Ora, foi falado agora há pouco, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Esse versículo martelou o meu coração durante todo o meu período de seminário. Esta é a vida eterna, conhecer ao Jesus. Então desperta, porque Cristo te iluminará. Ele fará conhecido a você. É esse conhecimento experimental. E somente esse conhecimento é o verdadeiro cristianismo. Quem recebeu o Espírito Santo é um cristão, mas quem não recebeu não é um cristão. Não é possível recebê-lo e depois disso não saber quem ele é. O próprio Cristo disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode recebê-lo, mas ao contrário disso, contende, blasfema e rejeita a promessa do Pai. Mas todo aquele que não confessa isso não é de Deus. João diz isso em sua primeira carta. Ele fala que é nisso que vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Deus vindo em carne, tem o Senhor. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Quem quer que negue a Jesus é o anticristo. A sabedoria de Deus sempre foi tida pelos homens como loucura. E quando Paulo fala a palavra loucura, aquela palavra ali significa tolice, imbecilidade. É isso que as pessoas acham do evangelho. Não há nada de admirável no fato de que o evangelho está agora oculto aos sábios e aos entendidos. Nada é de se admirar que o evangelho seja negado, ridicularizado e desacreditado. A verdade é que a terra geme por causa de tantos pecados. Maldições. Nesse capítulo 4 de Efésios, 5 de Efésios, ele vai falar sobre tantos pecados. Maldições, profanações, blasfêmias, mentiras, calúnias, maledicência, glutonaria, bebedice, vingança, prostituição, adultérios, várias impurezas, as fraudes, injustiças, opressão, exortação e vários outros pecados que têm coberto a terra como um dilúvio. Mesmo aqueles que têm talvez se guardado das abominações mais grosseiras, ainda assim, quanto a ira e orgulho, quanto a preguiça, quanto egoísmo, quanto a moleza, quanta efeminação, luxúria, cobiça, ambição, quanta sede de glória, quanto amor ao mundo. Ao mesmo tempo, quão pouco há da verdadeira religião. A verdade é que onde quer que se forme um ajuntamento de um povo, facilmente pode perceber que de uma parte
àqueles que estão um pouco se lixando para a verdadeira religião e vivem como se não houvesse ressurreição, nem anjos, nem espírito, e por outra, àqueles que fazem da religião uma simples forma de vida, um jogo de cerimônias externas, sem fé, sem amor, sem Deus, sem gozo, sem alegria no Espírito Santo. Mas, meus irmãos, meu desejo, o desejo do meu coração e a minha oração é que todos vocês sejam salvos. Entretanto, a pergunta é, será que isso está acontecendo? Deus e nossa própria consciência sabe que a realidade em nossa volta não é essa. As pessoas não se guardam puras. As pessoas são abomináveis, uma geração que não aplica o coração retamente ao Senhor e cujo espírito não se firma solidamente em Deus. Mas a minha preocupação é com vocês que estão me ouvindo hoje. Deus deu essa palavra para nós. Deus tem te dado tempo, muito tempo para o arrependimento. Ele tem espalhado juízos sobre a terra e temos toda a razão de esperar o maior juízo de todos, isto é, que ele venha rapidamente e reine sobre toda a carne e todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Talvez você esteja resistindo à graça divina para te salvar. Talvez você esteja resistindo à graça divina. Talvez você esteja quase a encher as medidas das suas iniquidades, rejeitando o conselho de Deus e expulsando o evangelho da sua vida. É tempo de despertar do Senhor, antes que soe a grande trombeta do Senhor. Então, eu finalizo essa mensagem dizendo, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço a todos vocês.